Então, vamos começar agora a nossa terceira aula, né, sobre extensão de corpos. E, então, eu gostaria de, para isso, começar com um exemplo que mostra um pouco do poder da teoria que a gente desenvolveu da última vez. Então, considere o seguinte exemplo. Considere o número irracional raiz cúbica de 2. Tá? Esse número, ele é um número real e a gente sabe que ele é raiz do polinômio x ao cubo menos 2. E esse polinômio a gente sabe que é irredutível sobre quê? Bom, como esse polinômio é irredutível, a gente sabe que esse anel aqui é um corpo, tá? E que, como corpo, ele é isomorfo a Q raiz de 2. Eu falo como corpo porque depois, em algum momento nos exercícios, vai aparecer algumas coisas que são isomorfas como espaço vetorial e não como corpo, tá? Mas nesse caso aqui, então, a gente tem que, pela teoria que a gente fez, que a gente tem esse isomorfismo como corpo, né? É um isomorfismo de anel, mas como são corpos, então temos esse isomorfismo. Bom, o que mais que a gente tirou desse exemplo? A gente sabe que o grau dessa extensão, ou só lembrando, o grau da extensão, que era? A dimensão desse corpo olhado com coeficientes em Q, a dimensão desse corpo sobre Q é 3. E a gente, inclusive, conseguia dizer, pela teoria desenvolvida, quem é uma possível base desse espaço vetorial sobre Q. Uma base seria o elemento alfa que a gente tomou e esse elemento alfa ao quadrado. A base a gente viu que era 1 alfa e até alfa elevado a d-1, onde d era o grau do polinômio irredutível. Como o grau é 3 do polinômio, então vai até 2 e, portanto, nos dá 3 elementos, portanto, a dimensão portanto, é uma base com 3 elementos. Bom, eu vou agora considerar um outro exemplo. O exemplo é o seguinte. Considera o seguinte elemento: cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. Bom, esse elemento é raiz cúbica da unidade. Vocês viram alguma coisa sobre isso na lista de exercício. E, além disso, se vocês pegarem esse elemento W, não importa quanto que dá o cosseno 2π sobre 3, etc. O que interessa é que ele é raiz cúbica da unidade. E um outro fato é que, quando você multiplicar esse elemento pelo raiz cúbica de 2 e esse elemento ao quadrado pelo raiz cúbica de 2, isso aí vai te dar as raízes do polinômio x ao cubo menos 2. Então, a gente tem todas as raízes desse polinômio. Bom, como a gente tem todas as raízes, da mesma forma que a gente fez por raiz cúbica de 2, se eu tomar alfa agora, raiz cúbica de 2w,
eu posso novamente dizer, isso aí é raiz de um polinômio que é irredutível sobre Q, e, portanto, quando eu fizer, usando a mesma teoria, quando eu fizer esse quociente, vai dar isomorfo ao menor corpo que contém o Q e o raiz cúbica de 2W. Então, a gente... E nesse caso também, o grau... vamos falar tudo que a gente fez para o raiz cúbica de 2. Nesse caso também, o grau da extensão é 3, e uma possível base para esse espaço vetorial sobre Q é o elemento alfa, o elemento alfa e o elemento alfa ao quadrado. Então, considerando a segunda raiz, né? Se a gente considerar a terceira raiz lá daquele conjunto, se eu pegar agora a raiz cúbica de 2W quadrado, novamente a gente vai poder dizer que esse quociente é isomorfo como corpo a Q raiz cúbica de 2W quadrado, e uma base seria então o alfa e o alfa ao quadrado, raiz cúbica de 2W quadrado ao quadrado. Isso aqui, se você eleva ao quadrado, W ao quadrado dá W à quarta, como W ao cubo é 1, porque W é a raiz cúbica da unidade, então isso aqui vai dar a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes W. Tá? Então temos aí com 3 raízes do polinômio, a gente construiu 3 corpos, né? E então a gente representa essas 3 extensões do corpo Q da seguinte forma, né? Então a gente criou um corpo que contém uma das raízes, criou um outro corpo que contém essa raiz, e um terceiro corpo que contém essa raiz. Claro, eu poderia perguntar, será que esses corpos não são iguais? Tal? Isso aí vai ou aparecer num segundo momento explicando, ou talvez nas listas de exercícios para vocês mostrarem se são iguais ou não. Não vou falar nada sobre isso nesse momento. Tá? Então, mas a princípio a gente tem 3 corpos, cada um deles contém uma das raízes do polinômio x ao cubo menos 2. E o próximo exemplo é assim, eu vou considerar o polinômio 3x à quinta menos 15x mais 5. Esse polinômio é irredutível sobre Q. Tá? Para isso, sugiro que vocês usem Eisenstein para verificar isso, que é um N, não é um M. Eisenstein. Mas quero chamar então a atenção, já que esse polinômio não tem raiz racional, é irredutível sobre Q, veja só, quando você calcula no 0, dá 5. Quando você calcula no 1, dá menos 7. Então, se você pensar que no 0 ele está dando um valor positivo, e aqui no 1 ele dá lá um valor negativo. Como é uma função contínua, então ela vai cortar o eixo x ali no intervalo 0,1, pelo menos uma vez. Esse é o teorema, estou usando um resultado do cálculo que chama teorema do valor intermediário. Para justificar isso, tá? Então, ele tem uma raiz aí, vou chamar essa raiz de alfa, tá?
seja alfa, então raiz de P de x. Bom, então a gente sabe, né, se ele tem uma raiz, a gente sabe, e como ele é irredutível, a gente sabe que esse polinômio, que esse quociente é um corpo e é isomorfo aqui de alfa, onde alfa é essa raiz. Que a gente não sabe quem é a raiz. Mas vamos tentar verificar aqui dentro quem seria essa raiz. Na verdade, eu vou apresentar para vocês quem que é essa raiz. Então, eu vou pegar dentro desse quociente, esse quociente, lembra, é um polinômio mais o ideal P de x. Vou pegar esse polinômio x mais o ideal P de x. Vamos verificar que isso aqui é raiz de P de x. Vamos tentar mostrar isso. Bom, então eu quero jogar esse valor no polinômio 3x à quinta menos 15x mais 5, jogar esse elemento no polinômio e verificar se dá zero. Só que, para isso, eu vou escrever esse polinômio, eu vou mergulhar os elementos, os coeficientes desse polinômio dentro do quociente, tá? Dentro desse quociente aqui, para poder fazer essas contas. A gente já viu como é que faz isso, porque a gente viu na teoria, se você tem o corpo K, existe um homomorfismo injetor dele no quociente. Né? Esse homomorfismo injetor simplesmente levava lambda em lambda mais o ideal. Então, como é injetor, os elementos mal escrito aqui, vou escrever novamente, lambda mais o ideal. Então, como é uma aplicação injetor, os elementos de lambda podem ser vistos no quociente escritos dessa forma. Então, simplesmente, a gente vai escrever esse polinômio assim. 3 mais p de x, que é o 3 olhando lá dentro. Vou substituir no lugar de x o elemento que eu quero mostrar, que é a raiz. Então, isso aqui é a quinta. Mais menos 15 mais p de x. Vezes o elemento que eu quero mostrar, que é a raiz. Real. Mais 5 mais p de x. Então, veja. Quando você elevar isso aqui à quinta, vai te dar x à quinta mais o ideal. Quando você multiplicar por isso, vai dar 3x à quinta mais o ideal. Quando você somar com isso, então vai dar 3x à quinta menos 15 mais o ideal. Não, espera, tem isso aqui, está sendo multiplicado por isso. Então vai dar 3x à quinta menos 15 vezes x mais o ideal. E aí depois tem esse mais 5. Então, no final, o que vai aparecer é o seguinte. Vai aparecer, então, o polinômio p de x mais o ideal. Mas um polinômio mais o ideal gerado por ele dá o ideal. Agora, isso aqui é o zero dentro do quociente. Portanto, o que a gente acabou de mostrar é que x mais p de x é raiz desse polinômio. Então, a gente achou dentro do quociente, desse quociente, uma raiz para o polinômio p de x. Depois vocês vão formalizar isso, né, num teorema, tá? Um teorema geral. Mas antes de apresentar esse teorema, eu quero apresentar um outro resultado antes. E a gente já falou dele no exemplo, mas aqui
ficará mais formal para geral, que apareceu num exemplo. Então, seja LK uma extensão de corpo, e considere alfa e beta elementos de L. Tá? Alfa e beta elementos de L, mas eu quero elementos especiais, elementos algébricos sobre K. E alfa e beta pertencentes a L, elementos algébricos sobre K. Significa que que alfa, que para o alfa tem um polinômio não nulo com coeficientes em K que anula ele. Para o beta também tem um polinômio não nulo com coeficientes em K que anula esse elemento. Então, se a gente tem essas hipóteses, e alfa e beta tem o mesmo polinômio minimal, P de x, então existe um isomorfismo eu vou chamar de φ, que vai de K alfa em K beta, e tem a seguinte propriedade. O φ leva o alfa no beta, e ele deixa fixo todos os elementos de K. Φ de C igual a C para todos esses que estiverem em K. Não vou fazer a prova, né? Mas a gente acabou de ver nos exemplos isso. Eu não deixei explícito assim, vocês podem voltar no exemplo e verificar isso. E tentar, inclusive, construir o isomorfismo, tá? Nos exemplos. O que eu quero agora é apresentar, então, o teorema de Kronecker, que fala sobre aquilo que o x mais o ideal era a raiz. Vai ficar explícito nesse teorema. Então, o teorema diz o seguinte: seja K um corpo e P de x pertencente a K de x menos K. Eu quero dizer com isso, K de x menos K é que ele é um polinômio e não é constante. Então, existe uma extensão L de K e um alfa pertencente a L, tal que P de alfa dá zero. Ou seja, está dizendo que se você pegar um polinômio que não é constante, vai existir um corpo, pode ser que não seja o K, pode ser que seja o K, né? Mas se não for o K, vai existir um corpo, onde nesse corpo existe uma raiz para esse polinômio. A prova, ela é simples, né? Você faz o seguinte, pega o polinômio P de x e fatora ele em produto de irredutíveis. Vou pegar só o primeiro polinômio, vou supor que o P1 é irredutível. Tá? P1 irredutível. E P1 irredutível sobre K. Bom, então, se você considerar o quociente por esse ideal gerado por esse polinômio, isso vai dar um corpo, porque o P1 é irredutível. E, além disso, pela mesma razão que mesma conta que a gente fez no exemplo, se você pegar esse elemento aqui, isso aqui é raiz de P1. Logo,
é raiz também de P de x. Portanto, a gente conseguiu uma extensão que contém uma raiz do polinômio P de x. Agora eu quero chamar a atenção para um tipo de extensão que a gente vai chamar de extensão algébrica. A gente já viu que é uma definição de um elemento algébrico sobre K. Agora eu vou chamar de dizer quando que uma extensão é algébrica. Uma extensão LK é chamada de extensão algébrica se todos os elementos de L são algébricos sobre K. E, como um resultado interessante sobre extensão algébrica, e não difícil de provar, tenta entender os detalhes dessa prova, toda extensão finita é algébrica. Então, a prova seja LK uma extensão finita. Então, eu quero mostrar o seguinte. Primeiro, o que é uma extensão finita, né? Uma extensão é finita, talvez não tenha definido isso, a gente vai dizer que LK é finita, essa extensão é finita, se o grau for finito, ou seja, a dimensão do L sobre K é finita. Tá? Então, a prova da proposição, a gente tem que mostrar que se acontece isso, se a dimensão é finita, tem que mostrar que todo elemento de L é algébrico. Então, tem que pegar um elemento qualquer de L e provar que existe um polinômio com coeficiente em K que anula alfa. Como a extensão é finita, então isso é um número finito, eu vou chamar esse número de D para não atrapalhar muito, para não ficar escrevendo esse com colchetes, tudo. Então, eu vou chamar de D esse número finito, tá? E como o alfa está em L, agora eu vou considerar um conjunto que tem D mais um elemento. Ó. Pego o 1, o alfa quadrado, até o alfa D. Esse conjunto tem D mais um elementos. Se esse conjunto tem D mais um elementos, e eles estão todos em L, porque o alfa está em L, e o L tem dimensão D, se tem D mais um elementos, esse conjunto é LD. Então, se esse conjunto é LD, então existem escalares, não todos nulos, eu vou chamar esses escalares de A0, A1, e AD, de tal maneira que quando eu fizer a combinação linear dos elementos do conjunto, isso dá zero. Então a gente já sabe quem é o polinômio que anula o alfa com coeficientes em K. Tome o polinômio não nulo, esse polinômio, porque nem todos os escalares eram nulos.
Então, G de X não nulo. G anula alfa. Então, a gente mostrou que todo elemento do L é algébrico. Apresentamos um polinômio que anula. Então, agora com isso, como corolário disso, a gente tem o seguinte resultado. Se alfa é um elemento algébrico, sobre K, então a extensão é algébrica. Eu vou deixar como exercício provar esse corolário, tá? Não é muito difícil. E como exemplo de elementos algébricos, né? Pega I, por exemplo, é um elemento algébrico sobre R. O polinômio x² mais 1 tem coeficientes em R e anula esse elemento. I é algébrico sobre Q. Se você pegar o mesmo polinômio, também vai dar, como tem coeficientes em Q, a gente pode dizer que o I é algébrico sobre Q. Um outro exemplo, o raiz de 2 é algébrico sobre Q. Pega esse polinômio com coeficientes em Q, ele anula o raiz de 2. E um outro exemplo, considera, por exemplo, alfa em K. O K é um corpo. Tá? A gente pode dizer que esse elemento é algébrico sobre K. Porque basta você pegar o polinômio que tem coeficientes em K. Então, como esse polinômio anula o alfa, então o alfa é algébrico sobre K. E um exemplo agora, um exemplo um pouco mais elaborado, de um elemento que não é algébrico sobre um corpo, que vai exigir um pouco de reflexão por parte de vocês, depois de ver esses comentários, tá? Por conta de talvez algumas confusões que cause a notação. O exemplo é o seguinte: pega X, tá? E considere o corpo KX. Aqui é parênteses mesmo, tá? Porque essa notação era o menor corpo que continha X e K. Como que era esse corpo? Lembra? Era o conjunto de polinômios aplicados em X, tal que o G de X é não nulo e o F e G estão no anel K de X. Então, isso aqui é um corpo. Todas as frações da forma F de X e de X. Então, essa é um corpo, só que essa extensão, ela não é finita. Ou seja, ela não tem dimensão finita, não é de grau finita. Ora, por quê? Como é que eu sei disso? Pelo seguinte, esse conjunto aqui, ó, é um conjunto infinito e esse conjunto está nesse corpo, né? Os elementos 1x são elementos do corpo KX, K parente X,
porque são as frações, quando pega aquelas frações, nada impede de pegar o denominador 1, então todos esses elementos estão aí, é um conjunto infinito, e esse conjunto é LI. Ora, se é um conjunto infinito LI, então não vai ter uma base finita, né? Porque dentro do conjunto já tem um conjunto infinito, linearmente independente. Agora, por conta disso, a gente pode dizer também o seguinte, que esse elemento X, que está nesse corpo, não é algébrico sobre K. Ora, e por que que não é algébrico sobre K? Pela seguinte razão, é o mesmo conjunto que a gente pegou, esse conjunto, né, é LI. Se ele é LI, logo nenhum polinômio com coeficientes, nenhum polinômio não nulo, tem x como raiz. Por quê? Porque se tivesse um polinômio não nulo tendo x como raiz, teria uma combinação linear de elementos que estão nesse conjunto aí, uma combinação linear não nula dando zero, mas esse conjunto é LI. Então, com isso, a gente mostrou que x não é algébrico sobre K. Bom, na próxima aula, vamos terminar essa daqui. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre elementos transcendentes. Então, com isso, a gente finaliza essa nossa aula de hoje.